encontro de hoje é uma aula que eu gosto muito, assim, é um pouco xodó minha, porque a gente vai ver essa base da compreensão fenomenológica. Então, a gente vai entender, peraí, afinal das contas, o que é essa fenomenologia? Por que a gente chama de psicologia fenomenológica? Então, a gente precisa compreender a fenomenologia e, principalmente, essa articulação da fenomenologia com a psicologia. Por que eu falo isso? Eu não sou filósofa, imagino que vocês também não, né? Somos psicólogas. Então, a ideia é compreender como que eu pego esse conhecimento, que ele é filosófico, epistêmico e metodólogo, como que eu pego isso aqui, que é a fenomenologia, e aplico a minha prática psicológica, sabendo que a fenomenologia, ela vem, vamos fechar isso aqui. A fenomenologia, ela vem como um movimento filosófico que vai se opor à forma como as outras escolas estavam compreendendo o conhecimento, né? Que outras escolas, como a gente viu, idealismo, realismo, empirismo, então ela vem se opor àquela forma que estava sendo construída, e ela vem com uma mudança tão grande que ela não se finda na filosofia, ela passa a ser uma filosofia, uma epistemologia e um método, tá? Inicialmente, a gente, como eu coloquei como início de conversa, a gente já começa daí. Bom, dito isso, é preciso a gente compreender, Luciana, e no final das contas, essa palavra fenomenologia é o que mesmo? Né? Então, vamos ter uma ideia da etimologia da palavra, ou seja, o significado, né? O que significa a própria palavra fenomenologia. Então, a fenomenologia, ou conhecimento fenomenológico, né, vem desse estudo do fenômeno. Estudo do fenômeno. Então, o que é fenomenologia? É o estudo do fenômeno. Nossa, que legal. E o que é fenômeno, né? Fenômeno, ela vem de uma palavra grega, na verdade, de duas palavras gregas. E quando a gente pega esse phenomenon, ou Feynstein, né, que são essas palavras, a gente vai ver que é aquilo que vem à luz, aquilo que se manifesta. E o Feynstein, aquilo que se mostra. Então, a gente pode dizer que fenomenologia é o estudo do que se mostra, do que se revela, do que se manifesta. Isso parece ser a coisa mais boba do mundo, mas não é. Se eu digo que é o que se mostra, eu estou em movimento. Eu estou em movimento, é o que se mostra, é o que se revela, é o que aparece. Então, já pensei na primeira coisa dessa definição de fenômeno. O fenômeno não é algo concreto. Vocês lembram que a gente acabou de falar que para o Kant, esse grampeador era o fenômeno? Para a fenomenologia, o grampeador não vai ser o fenômeno. Porque o fenômeno não é algo concreto, não é algo pronto. Ele é um manifestar. Eu posso dizer que é uma ação, que é um ato, que é um verbo. Então, o fenômeno é o manifestar, é o revelar, é um movimento. Fenômeno, a gente encontra em todos os livros, mais clássicos aos mais contemporâneos. A gente vai ver que fenômeno é o manifestar da essência que vai ser revelado a uma consciência. Vixe, piorou, já começamos a complicar esse negócio. Por quê? Se eu digo que é um manifestar, é um verbo, é um ato, é uma ação, é um movimento. E esse manifestar de uma essência a uma consciência. Então, a gente precisa discutir esses dois conceitos, urgentemente. O que é que eu estou chamando de essência e o que é que eu estou chamando de consciência. A essência, ela seria o próprio eidos, né? É um descrever de um eidos. Nossa, Luciana, complicou. Que raio esse eidos? Vamos dar um exemplo bem claro, assim, para a gente já começar. Eu pedi para vocês trazerem uma folha, não sei se deu para vocês trazerem. Eu queria que vocês pegassem essa folha, pegassem um papel e desenhassem nessa folha uma cadeira. Cada um aí, por gentileza,
Desenha aí uma cadeira nessa folha. E aí, do jeito que você quiser. A essência da cadeira, o que é? O encosto, pernas e assento. Ok? Tá? Não esqueçam isso. Parece bem simples, mas a gente está falando de uma cadeira. Imagina a gente falando de um transtorno depressivo. Tá? Imagina a gente falar de uma pessoa com uma sensação de estar sendo perseguida, está sendo abandonada por alguém. Para a gente chegar lá, a gente tem que entender esse elemental bem básico agora, que é o que é essência. Certo? Ok? Isso parece ser simples, mas isso é complexo, porque o próprio idealismo dizia que a essência seria quase inerente a uma condição humana, é como se a essência fosse algo dada. E a gente está compreendendo que a essência são justamente esses elementos que se manifestam a uma consciência, ok? O que a gente está chamando dessa consciência, né? A consciência, muitos elementaristas, né, dizia que a consciência era essa função psíquica. Então, é como se a consciência fosse algo parecido com a nossa razão. E consciência não é isso. Eu toda sou consciência. Todo o meu organismo é consciência. Deixa eu dar um exemplo bem simples, meu particular. Uma vez eu estava indo trabalhar, estava indo dar aula, e aí tinha um pessoal arrumando o canteiro, cortando as folhas, né? Os canteiros, essas rotatórias que a gente faz. Na hora que eu vi o cara cortando aquela folha com aquela tesoura, me deu uma dorzinha na mão, na mesma hora, assim, doeu a mão. Aí depois eu disse assim, cara, por que essa mão está doendo? Na verdade, a minha mão estava consciente daquele ato. Por que consciente? Porque eu já tive que cortar muita plantinha e doía pra caramba. Eu pegava aquelas tesouras e passava às vezes a manhã toda cortando a grama que estava crescendo e eu não tinha grana para pagar para ninguém cortar a grama e eu mesmo que tinha que cortar. E o negócio doía pra caramba, assim, doía, na palma da mão, doía muito. Quando eu vi o cara fazendo isso, o meu corpo respondeu. Por que eu estou dando esse exemplo? Só para a gente ter a compreensão de que consciência não é um aparelho psíquico, como a razão, a percepção, o juízo, a memória, como se fosse uma função psicológica, como se fosse uma função cognitiva. Não é isso, tá? Consciência é esse todo, né? O meu corpo inteiro ele é um corpo consciente. A gente vai estudar um pouco mais isso lá na frente com o Merleau-Ponty. Mas só para a gente ter essa ideia, não pensar que consciência é algo aqui do meu intelecto que eu vou ficar pensando sobre. Não é isso. Imagina a pessoa passar por uma situação, sei lá, de um assalto à mão armada. Você simplesmente sente o medo, vem o medo no corpo todo. Às vezes você nem está vendo o que está acontecendo, você sente, você percebe e tem um manifestar da consciência inteira, tá? Você não para e diz, nossa, que coisa, estou sendo assaltada, o meu coração vai bater mais acelerado, né? Não existe isso. É a essência, né? Vê o evento e o seu corpo inteiro toma conhecimento de que aquilo é um assalto. Então, isso só para inicialmente a gente já compreender o que é fenômeno e compreender que esse fenômeno é o manifestar de uma essência a uma consciência. E aí a gente precisou definir o que é essência e a gente precisou definir essa consciência. Em muitos lugares, vocês vão ver, se vocês forem ler, procurar esses textos, alguns que a gente, inclusive, já disponibilizou lá na plataforma, vocês vão ver que vai chamar a fenomenologia de uma filosofia eidética. Por que uma filosofia eidética? Porque é uma filosofia que tenta descrever os eidos, que tenta descrever essa essência, né? E a partir dessa descrição, por isso que diz que é uma filosofia descritiva, porque a partir dessa descrição se compreende o fenômeno, que é isso que surge, que se revela, esse movimento que vem à luz. Bom, dito isso, a gente compreendeu de onde surge essa compreensão, essa necessidade de um outro
de um outro olhar filosófico para o conhecimento, a gente viu o que é a palavra vem de onde, essa compreensão etimológica, e eu preciso adentrar um pouquinho aí na história para a gente entender assim, bicho, o que é isso, né? Que conhecimento é esse? Eu imagino que talvez aqui ninguém nem tenha ouvido falar sobre Brentano, o que é extremamente lamentável, porque esse cara foi importantíssimo para a psicologia. A psicologia nem era psicologia ainda, e o conhecimento dele, a produção dele, deu base para muitas correntes da psicologia. Para a psicologia humanista, por incrível que pareça, para a psicanálise e até para o behaviorismo, para vocês terem ideia da importância desse cidadão, mas que a gente negligencia na nossa história aqui do jeito que ela é contada e que ela chega aqui no Brasil. Enfim, o Brentano saiu influenciando uma galera, e a principal influência que a gente pega para o conteúdo que a gente está vendo na aula de hoje, para a compreensão da psicologia fenomenológica existencial, vai ser o Russell, que é o pai da fenomenologia. Então, Brentano foi professor do Russell. Mas, para vocês terem ideia, quem teve aula também com Brentano foi o Freud. Né? Então, o Brentano estava lá dando aulas, que eram seminários, é uma lógica completamente diferente do ensino superior que a gente tem hoje, completamente diferente. Então, não tinha aquelas disciplinas que você faz aquelas aulinhas, você entra, tem aquela grade fechada, etc., era outra lógica. Então, o Brentano dava o que a gente chamava de seminário, o que a gente chama de seminários, né? Ele dava aquele conteúdo, e as pessoas participavam de cursos diferentes e etc e tal, às vezes de escolas diferentes, e o Freud tinha aula com o Brentano, teve muitos encontros com o Brentano, assim como o Russell. Então, assim, só para vocês terem ideia, em 1974, o Russell, o Wundt, escreveu um livro que foi o que originou, né, a psicologia. Isso não é 1974, não, gente, é 1874, tá? Tá errado aí no slide, 1800. Quem dera se fosse um dia desse. Em 1874, o Brentano escreve um livro e o Wundt também escreve um livro. O livro do Wundt foi o que originou o que a gente chama de psicologia experimental. Ele foi conhecido como o pai da psicologia, só que no mesmo ano o Brentano também escreveu um livro que fundamentou a própria psicologia. Para mim, foram interesses políticos e econômicos. Para mim, pelo pouco que eu sei da história da psicologia, foram interesses políticos e econômicos. Né? Porque o Wundt era muito pautado na psicologia experimental. E vocês lembram que existia um Hansen que a psicologia precisava se fundamentar enquanto ciência. Então, ela precisava ser conhecida enquanto ciência da natureza como um conhecimento mais próximo daquela hard science, né, de uma filosofia, de uma ciência mais dura, mais concreta, mais parecida com a física. Então, ia para a compreensão experimental, que foi o que o Wundt fez. O Brentano era contra tudo isso. O Brentano tinha um outro privilégio de conhecimento. O Brentano tinha uma outra forma de compreender o pensamento, de compreender as relações, de compreender como a gente pensa, como a gente conhece, etc. O Brentano, para a gente pensar um pouco na teoria dele, o que é que vai fundamentar a teoria do Russell, não estou entrando no Brentano, porque o cara é mega profundo, eu não sou estudiosa de Brentano, eu nem sei tudo do Brentano, né? Aliás, eu não sei tudo de nenhum, lógico, mas assim, o pouco conhecimento que eu tenho do Brentano, que eu vou passar para vocês, é a forma como ele fundamenta, né, o que foi o viés ali que fundamentou a compreensão do Russell para ele desenvolver a fenomenologia. E recorto novamente que não é toda a fenomenologia que a gente vai ver aqui que isso é humanamente impossível, mas é a fenomenologia que a gente aplica à nossa prática clínica. Isso eu faço questão de pontuar sempre, tá? Enfim, o Brentano, ele vai escrever sobre os atos psíquicos. Olha que coisa interessante. Quando ele vai falar de atos psíquicos, ele vai dizer que, olha, quando eu digo que isso aqui é um objeto, esse objeto é uma essência. Não, não é uma essência. A essência, porque quem está em contato com o objeto sou eu.
eu enquanto consciência. Então, existe uma consciência, que não é só minha mente, sou eu toda, né? Então, existe uma consciência, existe um objeto. Isso estando pensando, né? Isso aqui, não, então para. Fenômeno não pode ser só o objeto. Fenômeno vai ser o encontro entre objeto e sujeito. E a partir daí ele desenvolve um conceito que mais tarde o Russell vai afinar, que é o conceito de intencionalidade. A gente hoje, nós vamos ver esse tripé. E intencionalidade é um grande conceito que fundamenta a nossa prática clínica fenomenológica. Então, o que é intencionalidade? Para o Brentano, né? Essa compreensão de que existe um objeto para um sujeito e um sujeito para esse objeto. Isso ele vai chamar de intencionalidade. Então, esse objeto, ele só existe na relação comigo. Então, o fenômeno é esse encontro, ele vai chamar de fenômeno natural. Então, o fenômeno natural, o que é? Justamente esse desvelar, nessa consciência que entra em contato com esse objeto. Ele vai chamar isso, né, a palavra que ele chama é de inesse. Essa palavra inesse é uma existência dentro de. Ele vai chamar de inexistência. Inexistência é uma existência dentro. Nossa, Luciana, que bicho doido, o que é isso? O que eu estou chamando de existência dentro de? Vamos pensar nessa palavra, nessa frase quase, né? É um termo, melhor dizendo. Existência dentro de. Porque o que existe não é o objeto. O que vai existir é esse entre. É esse contato que eu tenho com o objeto. Se eu falo para vocês agora, pensa aí num dragão. Pensar em um dragão. Alguém aqui já teve contato com um dragão? Alguém que já viu um dragão? Alguém que tem um dragão de estimação? Não. Mas a gente tem uma ideia, uma compreensão, uma imaginação do que é um dragão, porque viu um desenho infantil, porque viu num daqueles filmes de época de luta, não sei das quantas. Então, a gente tem uma imagem disso. Ou seja, o objeto ele nem precisa estar ali concretamente, o objeto nem precisa existir, mas é esse encontro do sujeito com o objeto. É esse encontro do objeto com essa consciência que a gente vai chamar de fenômeno. Isso, para o Brentano, era um ato psíquico. Né? O ato psíquico é esse movimento do encontro que eu tenho, consciência-objeto. Luciana, tá, e o que isso tem a ver comigo? Você imagina um paciente teu com depressão. Primeiro que quando eu digo para vocês um paciente com depressão, automaticamente você já sabe o que é depressão. Então você já cria, você já constrói imagens do que é depressão. Você já cria o que é um paciente depressivo. Você já consegue pensar em sintomas, você já começa a desenhar aí quem é essa pessoa. Então, isso, o Brentano, isso que eu digo é o como a gente constrói isso, é o que o Brentano vai chamar de ato psíquico, tá? É essa existência dentro de. Não existe paciente, não existe depressão, mas a gente já construiu. A gente já construiu aqui o paciente depressivo. Na hora que eu falei dragão, você já construiu o dragão, tá? Então, vamos colocar um asterisco aí, intencionalidade, porque isso é extremamente importante. Na hora que um paciente chega para mim e diz assim, nossa, Luciana, porque eu me sinto muito abandonada. Na hora que eu falo isso para vocês, cada um aqui já tem uma compreensão do que é abandono. Não quer dizer que é o mesmo abandono que o paciente está me trazendo. Não quer dizer de forma alguma que o que ele está chamando de abandono é o que eu compreendo como abandono.
Porque eu tenho uma compreensão de abandono que vai ser inevitavelmente diferente da compreensão de abandono do meu paciente, tá? Então, vamos já colocar um asterisco aí, porque isso é mega importante daqui para frente. Continuando. O Brentano, ele vai trazer uma característica essencial do ser humano, né, do homem. Lá no livro da Bruns com o Adriano Holanda, vai ter a seguinte passagem, né, como característica essencial do homem. Lembra que a gente viu Eidos, né, Eidos, lembrem de Eidos, né, essa essência, qual que seria uma das essências do ser humano, né, uma característica essencial do homem? Reportar-se incessantemente ao mundo, construindo como objetos intencionais. Então, incessantemente, eu reporto ao mundo, eu estou no mundo, eu sou um ser de correlação, e eu vou aprender do mundo, tendo o mundo como objetos intencionais, tendo o mundo como objetos que eu vou pensar, que eu vou me debruçar a respeito. Eu vou fazer uma pergunta simples para vocês. Eu gostaria que vocês me respondessem. O que é isso? Então, vejam que vocês entram em contato com o objeto a partir da experiência prévia, certo? Vai dizer assim, cara, isso aqui é uma lâmpada, né? Isso aqui é uma lâmpada. Só que lâmpada, teoricamente, é de vidro, isso é de plástico. Eu não sei se vocês estão vendo aí, eu estou amassando aqui. Lâmpada, ela não se rosqueia, né? Ela não se desfaz dessa forma. Então, isso aqui, por incrível que pareça, tem aqui embaixo dizendo que é um copo plástico. Né? Tem aqui embaixo dizendo copo plástico, né? Mas é lógico que, num primeiro olhar, nós iremos dizer que é uma lâmpada. Ok? Então, não vamos esquecer dessa lâmpada, que depois ela vai voltar ao nosso cenário. Só para a gente já pensar que é essencial do ser humano, nos constituímos dessa forma. A gente, costumeiramente, incessantemente, ininterruptamente, a gente está percebendo o mundo e o atribuindo sentido. A gente percebe o mundo e atribui sentido. A gente olha para um objeto e diz, é uma lâmpada, sem sequer a gente pensar, cara, é uma lâmpada mesmo? Né? Ou então a gente vai dizer, é um recipiente em formato de lâmpada, parece um copo em formato de lâmpada, é qualquer coisa, mas em formato de lâmpada, porque a gente está acostumado que alguma coisa nesse formato. Então, o Brentano, ele vai trazer 3 características. Nos é apresentado, algo nos é apresentado. A gente vê se existe ou não. A gente começa a julgar se a coisa é boa, é bonita, é certa, errada. Há um julgo. A partir daí, a gente vai dizer assim, gosto, não gosto, amo, não amo, odeio, nossa, péssimo, detesto. Então, vejam, inevitavelmente, vão ter essas características. As coisas nos são representadas, né? Ela chega, ela apresenta e ela representa para a gente julga, inevitavelmente a gente vai julgar a situação, a pessoa, o cenário, o que está acontecendo, e a partir desse julgar, a gente faz uma atribuição de sentido, a gente dá um afeto para aquilo ali, a gente dá um sentimento para aquilo ali. Isso em tudo, gente, em tudo. Pega, por exemplo, aí a relação, sei lá, com teu companheiro ou companheira, né? A pessoa, amor, vamos ficar junto. Não tô afim. Ou seja, já vê aquele sentimento, você já julga, cara, o que é que tá acontecendo? Não quer ficar comigo, tá afim de outra. Tem alguma coisa estranha aí. Você já começa a julgar e já vem um afeto, você já fecha a cara, você já olha torto, você já dá o troco, né? E por aí vai. Isso eu dei um exemplo, tá? Um exemplo. Cada um vai fazer, agir, reagir de um jeito. Então, vamos pensar aqui, em poucas palavras, nisso que o Brentano está trazendo para a gente como ato, sim.